Muito boa noite. Essa é mais uma noite especial de live sobre o sono. Estamos na Semana Nacional do Sono, com convidados aqui para falar. E aí eu já vou buscar aqui esse convite. Estaremos aqui com especialistas em sono. Eu sou a Daniele Clímaco, pneumologista, especialista em sono, e vou convidar aqui a fisioterapeuta certificada em sono, que é a Aline Franco, a Aline Prikladnik, fonoaudióloga certificada em sono, e só estou esperando elas entrarem aqui. Claro que o nosso Léo Jaime já vai entrar. Estamos nessa semana importante, colocando o sono no seu lugar de importância na vida de tantas pessoas que estão precisando dormir melhor para produzir melhor. E veio o convite para a Aline Franco. Boa noite. Isso. Esse tempinho aqui que a gente está entrando, né, Aline? Então, muito bem-vinda a essa live sobre sono, qualidade e produtividade. Muito obrigada, Daniele. Obrigada Aline, pelo fisioterapeuta certificada em sono pela Academia Brasileira de Sono, doutora pela USP de Ribeirão Preto. E aqui, eu estou aqui agora, eu vou chamar a Aline Prikladnik, que é fonoaudióloga certificada em sono. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Obrigada, doutora Daniele. Um prazer a gente estar aqui nessa conversa, né? Então, que a gente vai... A nossa proposta é conversarmos sobre a saúde do sono, como impacta na qualidade de vida das pessoas. Esse comecinho, né, Aline? Conversa um pouquinho sobre a importância do sono para a produtividade, mais equilíbrio na vida, enquanto eu estou aqui fazendo esse iniciozinho de colocar nossos convidados aqui dentro da nossa live. Com certeza, doutora Daniele. Então, conversa um pouquinho sobre como é importante a gente elevar esse alerta, né, de como o sono impacta na qualidade de vida e produtividade. Sono, como a gente já sabe, é importante que a gente possa também divulgar aqui à noite para profissionais de saúde que estejam nos assistindo ou para o público em geral, inclusive. O sono é nossa base em todos os níveis, né? Tanto a base bioquímica quanto a base de homeostase do organismo. Vários aspectos acontecem durante o sono que vão nos auxiliar a ter um dia mais tranquilo, um dia produtivo, consequentemente, e um dia mais leve. Então, quando a gente pensa nas fases de sono, nos ciclos de sono, nós sabemos que cada fase tem sua importância, né? Quando a gente pensa aí, por exemplo, numa fase de N3, que é um sono mais profundo, que a gente espera ter uma maior percentagem desse N3 aí no início da noite, a gente vai precisar realmente dessa percentagem por completo, dependendo de um sono de qualidade, de quantidade, para que a gente possa ter secreção de hormônios, sintetização de proteínas, que serão importantes durante o nosso dia, para que a gente possa vir a ter depois um sono de qualidade na próxima noite, por exemplo, a sintetização da adenosina, o acúmulo de adenosina nos nossos receptores ao longo do dia, o que também depois, ao longo do dia, vai estar favorecendo também essa secreção dos hormônios, como, por exemplo, a melatonina, que é tão famosa, que é tão necessária, e quando a gente entra ali na noite de sono, né, diminuindo telas, para a gente poder favorecer, então, essa secreção da melatonina para auxiliar nesse início de sono. E quando a gente pensa, então, né, em sono fragmentado, né, vocês estão me escutando? E sim, Tá. Estou escutando você, é que a Aline caiu e ela não está aparecendo aqui para mim. O Léo já me aparece, eu estou convidando, mas de algum modo aparece aqui que ele não está conseguindo entrar. Então, vamos ver se ele conseguir. Agora. Que alegria! Estava lhe convidando, lhe convidando. Boa noite, Aline. Boa noite, Dani. Boa noite. Boa noite, Jane. Alines, né? Alines, então.
Que bom, eu já estava dando um nervoso, não é possível que o nosso convidado ilustre tem que entrar nessa sala de bate-papo muito especial. Sinta-se à vontade, muito bem-vindo. E novamente, né, todos nós conhecemos essa voz, né, músico, que encantou aí muita gente, né, e ainda se encanta. E hoje vem emprestar essa voz para levantar essa bandeira conosco da importância do sono de qualidade, do dormir. Então, estamos, em nome da Academia Brasileira de Sono, agradecemos o seu convite, o aceite desse convite, de emprestar a sua voz para defender o sono de qualidade. Obrigada. Obrigado pelo convite. Eu fico honrado de poder fazer parte e também me sinto um pouco na obrigação de falar sobre isso, porque, de certa forma, eu me sinto um pouco pioneiro no assunto. E eu me lembro que quando começou a ter Rubens Reimão, que fazia polissonografia, eu tive que ir do Rio para São Paulo para fazer, porque não tinha muita gente que fazia polissonografia, para eu averiguar se eu tinha apneia do sono, porque foi uma coisa que... Eu sou cantor, eu trabalho com a minha voz. E eu tenho muita preocupação em manter a qualidade da minha voz, e, de certa forma, hoje eu percebo que a minha voz continua jovem. Eu acho que eu devo isso a alguns cuidados. Mas, quando me perguntam o que se faz para manter a voz, eu falo água e sono. Não tem mel, não tem gengibre, não tem conversa nenhuma. Eu acho que água e sono, para mim, são as receitas mágicas e são de graça, né? Então, conta pra gente uma coisa. Como que você percebeu que algo não estava bem com o seu sono? Que alerta é isso que você pode falar, que as pessoas que estão entrando aqui podem também dizer, poxa, pode estar acontecendo comigo? Eu vou lembrar uma música que eu fiz quando eu tinha uns 23 anos, que começava assim: eu não descanso nem durante o sono, eu não consigo nem mais dormir. Lembra disso? E onde quer que eu vá, em qualquer lugar elas estão a me seguir. Era uma música que eu fiz, As Sete Vampiras, né? Mas eu fiz isso com 23 anos. E quando eu estava gravando o meu primeiro disco, eu tinha menos idade ainda, 21, 22, no estúdio, de tarde, a gente gravando o disco, eu sentei no sofá assim do estúdio, daqui a pouco eu estava dormindo. E os músicos do estúdio, para me zoar, foram lá e gravaram eu roncando. Aí eu descobri que eu roncava, porque eu era solteiro e tal. E isso me deu um alerta, né? Porque, o segundo alerta, eu estava de tarde gravando o meu disco, sentei no sofá e dormi. E eu era o craque de dormir no barbeiro, de dormir do dentista. Eu sentava e dormia. Isso me indicava que eu nunca estava descansado o suficiente. Isso. Falei, por que eu roncava? E roncava. Então é o seguinte, a sonolência excessiva, né, esse prejuízo, né, Aline, da produtividade, né? A pessoa acha que dorme muito e muitas vezes a pessoa, poxa, dorme tanto que ronca. Na verdade, esse sono está de muito baixa qualidade. Explica um pouquinho o que pode ser, né? Um sinal aí de algo chamado apneia obstrutiva do sono. Enquanto isso, eu estou buscando a Aline aqui para ver se ela volta conosco, mas explica um pouquinho a apneia do sono, porque o E ronco é agora a ponta do iceberg, né? Tem um monte de coisa aí embaixo que pode estar comprometendo a saúde e a qualidade de vida. Perfeito, doutora Daniele, exatamente isso. Muito bacana escutar o relato do Léo Jaime. Eu acho que quando a gente escuta o paciente, né, escuta as pessoas que passam por isso, a gente aprende muito também. Porque não adianta a gente estudar e saber a ciência e saber a teoria, se a gente não escuta o paciente, não consegue aplicar no dia a dia e auxiliar realmente esse paciente a ter um sono de quantidade, um sono de qualidade. Então, isso é extremamente importante. Quando a gente pensa em ronco, né, a gente fala que o ronco ele é comum, mas ele não é normal. Né? Então, muitas pessoas roncam, todo mundo fala em ronco, às vezes as pessoas fazem piada com ronco, né? Isso é muito comum, mas a gente não pode esquecer que, por mais que se faça piada com o ronco é algo muito sério, porque ele pode ser um sintoma somente de ronco, que já pode trazer consequências e sintomas para o dia a dia, de cansaço durante o dia, de diminuição de produtividade, assim como pode ser um sinal de que tem algo mais sério associado, né, que por causa desse ronco a gente pode estar descobrindo aí associado uma apneia obstrutiva do sono, né. Em geral,
Nem todo mundo que ronca tem apneia, né? Mas a gente comenta que, em geral, quem tem apneia, em algum momento da noite, acaba roncando. Então, quando tem um ronco aí inicial, um ronco primário, sem nenhum fator clínico mais de alerta, como, por exemplo, obesidade, né? Ou alguma doença específica. A Aline entrou. Boa noite. Aline, Boa já noite. vou Bem-vinda, colocar Aline. você. Já vou Ai, colocar que você bom, aqui, que a gente. Estava gente já. desesperada aqui. Eu queria estar aqui e conversar com vocês. E Boa eu, noite a porque você todos. conhece muito bem aí o Léo Jaime nessa jornada, né, do diagnóstico, do A Aline acesso ao sabe tudo sobre meu tratamento. sono. Então, eu estava aqui já no desespero de volta, Aline. Então, comenta um pouquinho. A gente estava falando aqui desses sintomas que podem limitar a produtividade, a sonolência. E comenta um pouquinho mais da importância desse diagnóstico. Sim, não, Léo Jaime, meu querido, só posso agradecer. Ele veste a camisa todo ano, né? E literalmente, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Daniele, obrigada. Aline, minha xará. E, bom, eu agradeço aí a Academia Brasileira de Sono, né, por sempre promover esses encontros maravilhosos aqui, né, para a população. Mas, realmente, né, eu estava ouvindo vocês, eu ouvia, né, e o Léo falou sobre cansaço, sonolência, né, fadiga, enfim, e a apneia do sono, ela traz mesmo não só esses sintomas, como também impacta no humor, né, então, irritabilidade, então, impulsividade, então, são muitas esferas, né, que a apneia do sono tem um impacto bem importante, assim, né, então, memória, enfim, a gente sabe da importância que é, né, e o Léo Jaime todo certinho aí foi buscar o tratamento para poder, né, se cuidar, assim, como ele é bem cuidadoso, né, Léo? Ele se cuida mesmo, isso é bonito, por isso da importância dele aqui com a gente, né, podendo falar com a voz que ele tem, né, com a voz e que atinge mesmo a população e ele sempre quis deixar isso, sempre quis jogar isso ao vento mesmo, que é para as pessoas saberem, né, dessa importância de cuidar do sono, né, do sono, da qualidade do sono, né. Então, Léo, já me conta um pouquinho, né? A estratégia de tratamento que você segue é o uso de um equipamento chamado CPAP, que é um equipamento de pressão positiva, né? O que é isso? Muita gente já está ouvindo falar, mas muitas vezes começa naquela desconfiança. Eu uso de um equipamento, como assim? Mas o grande benefício do dormir, né? Vale a pena, eu digo, a gente abrir o coração para conhecer melhor esse tratamento. Então, nessa trajetória da apresentação do CPAP, do início do uso, que eu sei que você usa muito bem, porque afinal de contas dorme muito bem com ele. Conta um pouquinho pra gente como foi esse começo. Pois é, esse foi um começo difícil, porque eu estava narrando aqui, Aline, antes de você entrar, que eu, quando me preocupei com a qualidade do meu sono, a apneia do sono era uma coisa que estava sendo estudada, era um novo diagnóstico, né? Isso não foi uma coisa assim, a vida inteira se soube o que era. Eu acho que no começo dos anos 90, ou talvez um pouco antes talvez, é que se começou-se a se falar nisso e a ver o exame, a polissonografia e tratamentos. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz, foi colocar uma bola de tênis, fazer um bolso na camiseta atrás, colocar uma bola de tênis, porque sabia-se que dormir de barriga para cima provocava um ronco maior, porque o palato caía e fechava e bloqueava e tal, e a gente aí roncava. Então, a primeira medida foi colocar uma bola, e aí não adiantava muita coisa. Depois quiseram me propor um aparelho, meio como um aparelho ortodôntico, que provocaria, vamos dizer assim, uma abertura e tal. Mas aquilo me pareceu uma coisa que me afetaria a mandíbula e a APM e tal. Eu não comprei essa ideia. E também falava em cirurgia. E eu fiquei com vontade de correr até desmaiar, porque eu não ia de jeito nenhum me submeter a uma cirurgia para cortar um pedaço do céu da boca e correr o risco de perder o meu instrumento de trabalho, porque há o risco de você ficar fanho. Então, eu, inclusive, esses dias soube de um amigo cantor que entrou numa conversa de cirurgia
Ah, você tem que tratar a apneia do sono. Isso é rapidinho. Eu faço a cirurgia. Ou seja, eu que sou amigo de muita gente que tem, e tiro dúvida dos amigos, eu fico sempre dizendo assim, olha, até às vezes eu faço post sobre isso, mostrando o meu CPAP, e as pessoas, isso é só fazer uma cirurgia. Não, você é médico para estar recomendando cirurgia para os outros? Não, fale com um fisioterapeuta primeiro, fale com alguém de médico de sono, porque a ideia de fazer uma cirurgia, primeira coisa que você está colocando a voz em risco. Depois, eu não conheço ninguém que tenha tido um resultado positivo com a cirurgia. Minha experiência, talvez tenha, vocês sabem mais do que eu. Mas o fato é que esse meu amigo que fez, o resultado não foi positivo. E eu fiquei. Até o convidei para assistir, é um cantor também, convidei para assistir essa nossa palestra, para entender sobre isso, porque eu acho, alguns amigos começaram a usar CPAP por minha causa. Você tá só, você ronca. A mulher, geralmente é a mulher que reclama, né? Ah, ela falou que ia dormir em outro quarto, então usam. Ah, mas como é que é isso? Ah, não, porque aí eu vou ficar horroroso com a tromba, dormindo com a tromba. Amigo, você vai ficar horroroso roncando e acordando de mau humor. Você não vai ficar horroroso se cuidando, não. A mulher vai gostar de você se você se cuidar e ela vai dormir do seu lado porque você não vai fazer mais barulho. Então, eu acho que existe muito preconceito e desconhecimento. Por isso eu acho importante sempre falar, sempre que eu posso, para dar o ponto de vista de alguém que pesquisou isso quando ainda era uma novidade e vem me tratando há mais de 30 anos com isso. O primeiro equipamento foi um BiPAP, que era muito barulhento e muito desconfortável. E não tinha o que os aparelhos têm hoje, que é aquele refresco quando você expira, né? Então, realmente, eu não me adaptei, gastei uma fortuna no BiPAP e encostei. Mas Depois, olha, quando começou o CPAP, aí eu nunca mais, eu durmo sem. Nunca mais. olha, eu agradeço que você trouxe um tópico aqui fundamental, que é a individualização do tratamento do paciente que ronca e tem apneia do sono, que pode ser uma apneia leve, moderada ou grave. Então, vai ter linha de tratamento para cada paciente, para cada indivíduo. Então, vai ter o paciente que vai se beneficiar de determinados procedimentos cirúrgicos. Tem hora que o nariz não funciona bem e precisa de uma correção, senão não usa, né? Isso eu fiz, desvio de septo. O desvio de septo eu fiz, para melhorar a aspiração de ar. Mas, assim, eu acho que corrigir a apneia, eu pelo menos aqui eu estou falando, corrigir a apneia com cirurgia, especialmente para quem é cantor. Aí, muito bem, que não é nossa Aline Fono, né? Sobre essas linhas de tratamento que tem que individualizar, ele está colocando muito bem. Comenta um pouco mais sobre essas estratégias de tratamento da apneia, depois a Aline vai falar um pouquinho desse CPAP, ele começou com o equipamento, como é importante individualizar, né? Comenta aí, Aline, desses outros tratamentos que existem, né? Tem seu lugar. Perfeito, exatamente. Assim, acho que como qualquer área da saúde, qualquer tratamento de saúde, a gente precisa pensar no paciente. Por mais que a gente precise dos artigos científicos, a gente precisa das pesquisas, e cada pesquisa tem um grupo específico, muito específico de pacientes que passam por um tratamento muito fechado para que a gente possa comprovar alguma eficácia. A gente precisa pensar que na clínica é um pouco diferente. A gente não pode fazer para todo mundo igual, porque cada paciente é muito diferente do outro. Então, a gente pensar nessa individualização, na personalização do tratamento. E começando pelos índices, e quais são os parâmetros e preditores de realmente possíveis sucessos clínicos para esses pacientes. Então, quando a gente pensa no IH, né, na dessaturação... IH é índice de apneia, né? Índice de apneia e hipopneia, isso mesmo. Obrigada, Léo, exatamente. Cuidar para não usar siglas, né, acho que isso é importante. Dessaturação de oxigênio, então quando a oxigenação cai durante o sono, por quanto tempo ela fica abaixo de 90%, a gente espera que esse oxigênio fique acima de 90%, quanto mais próximo de 100, melhor. E outros parâmetros, como, por exemplo, como é que está a condição óssea do paciente, como é que está, se é obeso, se é sobrepeso, se não é, se tem algum fator posicional, o que é isso? Quando o paciente faz a polissonografia, que é o exame padrão ouro para diagnóstico de distúrbios do sono, saber se esse paciente fica quase todo o tempo da noite de barriga para cima, e isso acaba aumentando os números de paradas respiratórias durante a noite ou não. E dependendo do tipo de, por exemplo, apneia leve, apneia moderada, a gente tem outros tratamentos, como, por exemplo, a terapia miofuncional orofacial, que é realizada por fonoaudiólogo exclusivamente no Brasil, né? A gente já tem diversas evidências científicas de
eficácia da TMO, que a gente chama, né, que é a terapia miofuncional orofacial, para alguns grupos de pacientes, né, principalmente pacientes que não têm alteração óssea, porque quando a gente tem alteração óssea, tem um limitador clínico de evolução, assim O como... Aline, e é toda uma ativação muscular, né? Para quem está entrando aqui, o que que essa terapia miofuncional faz? Explica um pouquinho. Perfeito. A terapia miofuncional orofacial é um programa de tratamento fonoaudiológico que inclui um trabalho de coordenação motora dos músculos de rosto, de faringe, que é a região que fica lá atrás, que é geralmente onde acontece a maior parte das paradas respiratórias, né, tanto atrás da boca, alguns um pouco mais para cima, outros um pouco mais para baixo, né? Então, a gente trabalha tanto a parte de coordenação dos músculos quanto de força desses músculos, sempre pensando nas funções. A gente vai estar chegando a trabalhar mastigação, deglutição, uma coordenação respiratória associada, pensando numa evolução global, sempre trabalhando em equipe. A gente precisa saber se esse nariz está pérvio, se ele não está com um desvio de septo importante, a gente não consiga trabalhar a respiração, se daqui a pouco ele tem um limitador ósseo, que a gente vai precisar trabalhar com o dentista, dependendo se é uma limitação maior, daqui a pouco vão ter pacientes que vão ter uma indicação cirúrgica que se chama cirurgia ortognática, que é uma cirurgia de ampliação dessa região óssea, e aí são pacientes muito específicos, né? Então, realmente, é muito Sobre de essa paciente para paciente. individualização, né, Aline? Exato, Porque cada exato. paciente, a classificação não é um tratamento igual para todos, né? Nossa Aline Físio aqui, que o Léo Jaime comentou, que ele começou com um equipamento que não era um CPAP, era um algoritmo diferente, né? Então, isso, o próprio Léo sabe que ele teve uma jornada até chegar nessa defesa do CPAP, né? Que a gente muito agradece por isso, porque são muitos pacientes que precisam saber que é possível usar. Comenta um pouquinho, Aline, sobre essa adesão, adaptação. Tá. O CPAP acaba, a gente tem vários tratamentos, e isso é maravilhoso, né? Porque não é todo mundo igual mesmo, então é importante essa avaliação, para a gente saber qual que é o tratamento ideal para cada paciente. E eu sou suspeita, acabo falando do CPAP mais, um pouco mais de propriedade, porque é onde eu atuo mesmo. É um tratamento muito eficaz, né? Então, o CPAP ele vai manter aquela via aérea, né? Aquela garganta aberta durante todo o sono através de uma pressão positiva contínua, né? Então, para quem está aqui, a gente está aí falando a apneia nada mais é que essa obstrução, né? A obstrução na garganta durante o sono, a musculatura tende a ter aquele relaxamento, fecha, começa aí com ronco, então já é um sinal de apneia do sono, então o ronco não é nada legal, nada engraçado, ele já é um alerta para quem ronca ou dorme com quem ronca, porque pode ter uma apneia, e uma apneia, ela acontece várias vezes à noite, né, e isso trazendo fragmentação do sono, né, a pessoa desperta várias vezes, muitas vezes microdespertares acontecem, então a pessoa acha que deitou e capotou, e ficou 8 horas, 9 horas, e não entende o porquê no dia seguinte ela está tão cansada, na verdade ela teve muitos microdespertares, não deixou aquele sono entrar num sono mais que descansa, né, um sono mais profundo. E o CPAP, ele vai manter a via aérea aberta dessa pessoa que tende a ter esse fechamento durante todo o sono. Então, costuma ter é muito eficaz, né? Então, desde que a gente ajuste bem esse equipamento e ajuste bem, escolha bem uma máscara, a tendência é que a adesão seja boa, né? Então, o que talvez a gente fale erroneamente de uma adesão baixa ao CPAP, talvez porque tem algo errado, sabe? Algo que ainda precisa ser olhado melhor, algo que esteja trazendo algum desconforto. Usar o CPAP não é para ter desconforto. Usar o CPAP, a partir do momento que a gente escolhe uma máscara adequada, ajusta bem o equipamento, né? Léo já me pôde falar que ele começou a usar lá atrás, não tinha nem o que a gente chama de APE, que é o alívio de pressão expiratória, que facilita a expiração. Porque muitas vezes a gente põe a pressão, põe a máscara,
puxa o ar na hora de soltar inicialmente, né, no comecinho da expiração, soltar o ar, tem uma resistência, e essa resistência pode dificultar a adesão inicialmente. Então, hoje a gente tem muito recurso, né? A gente só está falando aí de um deles, o alívio de pressão expiratória. Tem um monte de máscara, não existe a melhor, tem muita máscara muito boa hoje e delicada, e né, Léo Jaime pode falar, e ele usa uma máscarazinha bem pequenininha, bem delicadinha. Então, trazendo aí para o paciente, né, para quem tem apneia e usa, é para ser confortável, assim como o Léo Jaime traz, assim, não ficar sem, né? Eu ouço do Léo Jaime, assim, um medo de acabar a energia, um medo... Não, eu tenho isso. Pode falar. Aconteceu já de acabar a energia, acaba de vez em quando, né? E eu não tinha uma bateria para o CPAP. Hoje já tem uma empresa que fabrica, não só a bateria, tem equipamentos que tem bateria, como tem também, como é que chama aquele negócio que a gente bota no computador? No break. No break. Tem no break para CPAP, que é o que eu tenho em casa. Então agora eu mudei o CPAP, eu tenho que ter um cabo para o no break. Tal. Porque me dá essa preocupação de acabar a energia e eu parar. Às vezes acontece, na minha disciplina de higiene do sono, depois que eu me deito assim, antes de dormir, quando eu ainda não estou com muito sono, mas eu vou para a cama, fico no escuro e vou ler. E às vezes acontece de eu ler, fico lendo no Kindle, né? De eu ler e apagar lendo, e aí acordo com a garganta seca, porque eu acordo 1-2 horas depois, com a garganta seca, com desconforto e tal, porque eu comecei a dormir sem o CPAP. Então eu diria o seguinte, o CPAP é uma solução para muita gente, né? Assim, tem a fono, eu acho que é uma coisa multidisciplinar, mas é fundamental que se tenha uma orientação multidisciplinar para cuidar do sono. E cuidar do sono, eu diria assim, um colchão que seja bom e confortável. Comece, o escuridão no quarto. Eu viajo muito, né? Então eu levo fita crepe e também máscara para colocar no olho. Porque a maior parte dos hotéis que eu vou não ficam escuros. E eu quero dormir bem. Então eu levo ou uma fita crepe para grudar nos blackouts, ou uma máscara para colocar quando não tem outro jeito. Mas enfim, esse tipo de cuidado, né? Investir na qualidade do sono, para mim, significa investir em 1/3 do meu tempo de vida. Então, um colchão bom, bem confortável, o travesseiro certo. Não é o primeiro travesseiro que aparece. Assim como a máscara do CPAP. Quando foi evoluindo, eu já comecei a melhorar isso. Eu fui numa clínica em São Paulo para experimentar tudo quanto é máscara que tinha. Que aí, bota uma que tampa a boca e o nariz, agora bota só no nariz, aí pega uma que é só uma almofada aqui. Aí eu fui vendo o que era mais confortável para mim. E para cada pessoa tem uma que é mais confortável. Então eu acho que gastar um tempo e investir num estudo assim com profissionais da área, eu acho inclusive que isso que a Aline faz, monitorar o seu tratamento. Olha, agora é verão, então precisa mudar a hidratação, né? Mudar o umidificador e tal. Essa regulagem tem que diminuir a pressão, tem que aumentar a pressão. Isso é importante. Na música, a gente fala, tem que afinar o instrumento. Toda hora você tem que dar uma conferida para ver se está certo. Então, eu acho que eu acho, e digo mais também, para problematizar um pouco, tudo que eu procuro fazer para dormir, eu procuro fazer tudo, o colchão bom, o travesseiro bom, etc. e tal, isso não me garante uma boa noite de sono. Eu agora estou fazendo outra coisa, que eu durmo com um negócio, um relógio que monitora o sono. Então, eu percebi que, ao contrário do que eu imaginava, que não era o quanto eu dormia que fazia o meu dia seguinte ser melhor. Mas, assim, quanto do tempo que eu dormi, eu tive sono profundo. Porque eu acordo toda noite. Nessa da minha idade aqui, todo mundo acorda pelo menos uma vez para ir fazer um xixi, e às vezes acorda mais vezes. Eu tenho tido episódios de acordar, ficar 1h30 acordado. Aí eu também parei de brigar. Ou eu fico deitado, relaxado, pensando, ou eu levanto, vou fazer alguma coisa, ou volto a ler. Mas eu entendi também que não é o tempo de sono que a gente dorme que faz a gente acordar bem no dia seguinte, mas sim a qualidade do sono. Aí eu fico procurando as coisas que eu vejo que eu fiz no dia quando eu tive mais qualidade de sono, para repetir. Então, é uma atenção permanente. A gente não é uma solução simples, né?
pá. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa dar atenção. Ô, Jaime, olha, você está trazendo, ajustar um instrumento, portanto, ajuste finamente, né? Aquele ajuste fino no seu sono. E aí, esse qualidade do sono é um pilar, o tempo de sono é outro, e essa regularidade ou ritmicidade que está sendo tão desafiadora nos tempos atuais para uma alta produtividade, muitas vezes alta performance, e onde que vai tirar o tempo? É o do sono. Então, a sua fala aqui está sendo com certeza de um benefício gigante de alguém que tem uma voz, né, importante para falar. Não tirem o seu tempo de vida do seu sono, porque isso vai impactar diretamente na baixa qualidade da sua produtividade de vida e de tempo de vida, a gente já sabe disso. Então, esse ajuste fino do sono em qualidade, você está trazendo em excelentes colocações. E se você fosse falar o que mudou, então? O seu tom de voz estava ficando prejudicado com ronco e apneia, a criatividade, a própria memória. Você consegue dizer assim como que impactou o tratamento? Consigo. Nessa época em que eu observei e comecei a tratar o sono, eu observei que eu tinha uma questão endócrina, que eu tinha uma coisa que era alguns pedaços assim que eu não juntava numa coisa só. Por acaso, eu fazia já psicanálise com a psicanalista que eu ainda estou hoje, e que ela tinha, além de psicanalista, ela fazia terapia corporal. E um dia ela me deu o seguinte diagnóstico, ela falou assim, tem gente que ela estava estudando, como é que chama, quando você tem uma doença e somatização. Ela estava estudando somatização, né? Então ela falava assim, tem vezes que a cabeça prejudica o corpo. No seu caso, não. O seu corpo está fazendo mal para a sua cabeça. Que ela falava assim, olha, aqui, em termos de análise, eu vejo que está tudo bem, mas eu vejo que fisicamente você não está. E aí me pediu para ir numa médica fazer um exame completo da parte endócrina, e eu fui e diagnostiquei. Aí um negócio chamado síndrome de panhipopituitarismo, síndrome da célula túrcica vazia. Ou seja, minha hipófise estava praticamente murcha, só um pedacinho funcionava. Isso desorganizava todos os hormônios e me fazia ganhar peso, me fazia assim, ficar menos ativo, com a memória ruim. Eu lembro que teve uma época assim, que eu estava precisando de... E aí eu descobri, porque eu tinha que começar a tomar remédio para tireoide, que eu não lembrava nada. Assim, olhava a notícia e cara, eu não lembrava. E é muito curioso, porque você fica achando que isso é uma coisa mental ou com vergonha. Não, é uma coisa física, química, que você trata com um remédio que você vai comprar ali por R$ 30 e vai ficar bom. Mas eu só cheguei nesse momento porque ela me falou isso. Seu corpo está fazendo mal para sua cabeça. Ô Aline, nossa Aline, especialista aqui em sono, como o sono, a gente passa por esse processo homeostático, né, todo de organização, que é isso, de todos os hormônios, da memória, absolutamente em tudo impacta o sono. E essa fala aí, dessa checagem orgânica, dessa interação com o corpo, comenta um pouquinho, que foi uma fala muito importante, né, dessa checagem de todos os exames que podem estar alterando aí o padrão de sono também. Olha, qual a Aline agora, viu, Dani? Então, Eu tenho dúvida também. Eu olhando para ela, é a Aline Sono, tá bom. sono, né? Dando aqui uma mexida aí. Perfeito. Perfeito. Não, e como é importante, eu comecei a falar de homeostase no início e o pessoal estava entrando e a gente acabou indo para outros assuntos. E é extremamente importante quando a gente fala de homeostase, né? O que é homeostase? É a capacidade do organismo de voltar ao seu estado original. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma gripe, quando a gente tá dando eco, né? Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo. Tá bem. Mas deu eco mesmo. Tá bem, qualquer coisa vocês me avisem. Então, a homeostase é a capacidade do organismo de voltar ao estado original. Então, quando a gente tem, por exemplo, quanto tempo a gente leva para ficar 100% depois desse processo gripal? E com o envelhecimento, o tempo vai aumentando. Né? Então, quando a gente é jovem, a gente às vezes demora um dia para recuperar.
Aí, conforme a gente vai envelhecendo, principalmente a partir dos 40, 50 anos, o tempo desse retorno ao seu estado original, às vezes demora 1, 2 semanas, e às vezes não volta por completo. E o sono é essencial para conseguir auxiliar nessa homeostase do organismo a longo prazo e manter aquela saúde adequada. Então, Aline, como o sono é bidirecional nisso que o Léo Jaime levantou, o controle de peso, esse controle hormonal, então assim, tanto as estratégias todas clínicas, elas vão impactar no sono de qualidade, quanto dormir bem vai favorecer os resultados das estratégias clínicas adotadas. Seja para controle de pressão arterial, de diabetes, de controle de peso. Hoje a gente fica cada vez mais impressionado e até encantado como o sono não está aqui para a gente sem ofertar tanta coisa boa. Comenta um pouquinho mais. Dani, eu acho que foi muito bom ouvir do Léo Jaime essa observação do próprio corpo, né? Porque isso é algo que a gente deve fazer o tempo todo mesmo, porque a gente é muito dinâmico, né? Assim como tudo na nossa vida é muito dinâmico, as nossas mudanças são, e o sono também né? Então, até mesmo o padrão nosso de sono pode sofrer, né, algumas mudanças, e com o passar do tempo, e com o envelhecimento, a gente sabe que tem mudanças no padrão de sono. E às vezes a gente não quer dormir igual dormia antes, né? Então, só trazendo um pouco essa questão, que eu acho que ela é para todos, né? A gente precisa se perceber, se sentir. Isso que o Léo já me trouxe de falar o que eu fiz hoje, que eu dormi tão bem, e colocar em prática, né? E trazer como uma rotina mesmo. Então, acho que não tem dúvidas, assim, é um ciclo mesmo. Se a gente não dorme bem, a gente não fica bem no dia seguinte, a gente não estando bem, a cabeça não estando boa, o corpo não estando bem, a gente vai ter dificuldade também para dormir. Então, o quanto a gente precisa parar, se olhar, né, e entender onde que a gente pode melhorar, né? E aceitar as dificuldades também que vêm, seja lá, vou ter que usar um CPAP, vou ter que... É lógico que não dá para o paciente que chega para a gente falar, nossa, imagina, é ótimo, é maravilhoso. Não, é claro, vai ter uma adaptação, vai ter um entendimento daquilo, é uma mudança de comportamento, né? Uma mudança comportamental importante, que é na hora do sono, né? Então, eu acho que a nossa conversa aqui, ela é essencial para a gente trazer para a população, não só essa questão do tempo de sono, que é importante sim, a regularidade, ela é importante, e a qualidade é essencial também. Então, não adianta dormir 8, 9 horas se não tiver com qualidade, né? E aqui a gente está falando de uma doença, né? Praticamente um transtorno aí do sono, um só. E a gente tem um monte, né, Daniela? São mais de 70 condições, né? Então, trazer isso é porque a gente está aproveitando essa grande voz do tratamento dessa grande fatia dos transtornos do sono, que é da apneia do sono, mas muito bem colocado. A gente tem que, é o que a gente fala, diagnóstico diferencial. Alguém que não dorme bem, é necessário buscar um especialista para que a gente defina, é uma apneia do sono? É uma outra condição respiratória que o tratamento pode ser diferente, que não CPAP, mas um outro dispositivo, como o BiPAP ou binível, como o Léo Jaime comentou, que teve uma transição de tipo de tratamento para que ele pudesse estar bem hoje. E numa população em que não está dormindo nada bem, afinar o instrumento, que é o afinar o sono, eu vou guardar essa frase que eu amei, como se afina um instrumento, o sono precisa ser afinado. Então, botar uma lupa na qualidade do sono é essencial para saber, assim, inclusive, eu não estou bem, esse seu exemplo, Léo Jaime, dessa sua preocupação com a saúde física e mental. Eu digo, não, você vai olhar. Hoje tem muita gente com ansiedade, sim, com não dormir bem, muitas vezes com estratégia de tratamento
que não vai estar favorecendo o sono e a saúde. Ou seja, buscar diagnóstico individualizado. Não é isso, Aline? Comenta um pouquinho a nossa Aline Fono, né? Os tipos de diagnóstico, né, que a gente tem. Hoje a gente consegue dar diagnóstico em laboratório de sono, sim, casos específicos, mas hoje também temos a possibilidade de diagnóstico domiciliar. Comenta um pouquinho. Tem gente que foge do laboratório, né? Mas hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Para Exatamente. favorecer. Exatamente. Jaime, eu sei que tu gostaria de falar alguma coisa com um gancho que a doutora Daniele falou agora, antes que eu entre na questão dos exames? Que ele Olha, levantou a mão. eu falei da questão da ansiedade, né? Porque esse é um elemento, nos dias de hoje, fundamentais. E uma das ansiedades, na minha análise também, né? Eu estou muito bem, mas eu acordo de madrugada e não consigo dormir porque eu fico pensando muito. E aí eu levo isso para o médico que me cuida e ele fala, ó, depois de 4 horas de sono, os hormônios que promovem o sono já foram embora. Então, se você acordar e não puder começar o dia, levanta, vai ler alguma coisa, né, para você não ficar ali insistindo. E às vezes eu acho que ficar deitado insistindo, ficar deitado e descansando, bom, eu estou descansando. Mas a ansiedade, eu fui descobrir qual era a minha ansiedade. A ansiedade é, se eu não dormir bem, a minha voz não vai ficar legal. E aí, isso me deixava ansioso. Eu falei, não, então eu tenho que... Aí eu parei para pensar e falei, eu dormi mal ontem e fui cantar e cantei muito bem. Então, não é só dormir, com a qualidade do sono. Tem uma série de outras coisas. Por exemplo, eu vou em restaurante que tem música alta, eu não falo, não converso. Eu sou antipático, que pede para baixar a música, porque as pessoas não sabem que falar sobre um instrumento mais alto é a pior coisa para a saúde da voz. E talvez as pessoas não percebam também o quanto para a vida toda saúde vocal é importantíssimo para o trabalho. Mesmo você não sendo um professor ou um profissional da voz, é importantíssimo saber falar ou ter uma saúde vocal. Você vê que gente que trabalha da noite e fala sempre com aquela voz, porque está sempre forçando e tal. Então, eu, como me cuido, eu acho que eu descobri que a ansiedade de vou dormir mal e vou ficar sem voz, já não se justifica. Então eu vou tentando lidar com as coisas que vão aparecendo. Por isso que eu falei da questão da ansiedade. Tem um outro dado que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é relevante demais quando a gente fala, especialmente de apneia do sono, é porque eu sou um homem aqui conversando com 3 mulheres. E aí tem uma questão que nós temos no país, que é um mundo machista, né? Um mundo em que nós, homens, achamos que enquanto a gente está dando conta, a gente está dando conta. Então, não vai ao médico. E aí, se vai ao médico e não à médica, o médico fala, não, isso aí você usa um CPAP aí, pronto. Bom, aí o cara pensa, bom, eu vou comprar um CPAP e vou botar e vai funcionar. Ele não chama a equipe multidisciplinar. Esse exercício que nós estamos fazendo aqui, eu considero um exercício feminino, que é refletir, juntar com as pessoas, conversar, debater e procurar soluções. No mundo masculino, e eu estou criticando médicos, inclusive, não, o médico ele acha que ele não precisa da fono, nem da fisioterapia, ele acha que, não, eu sei, eu resolvo, pá, e corta caminho, aí não dá certo. Não dá certo porque não é assim que se faz. Mas aqui nós estamos falando sobre uma coisa interessante para todo mundo. Mas, curiosamente, que prejudica mais aos homens do que às mulheres. E acho um contraste relevante eu observar que são 3 mulheres e um homem para falar de um assunto que é da saúde masculina, mormente da saúde masculina. Acho que isso é um elemento que a gente tem que fazer. Mulheres, conversem com seus maridos, falem, médicas, olha, os médicos não vão fazer, então façam vocês. Eu estou levantando aqui uma hipótese, não estou dizendo que todos os médicos sejam iguais, nem todos os homens sejam iguais, mas eu vejo que sempre os homens com reticências para ir ao médico, para fazer exame, para procurar um jeito melhor de fazer as coisas, com aquela atitude de, enquanto eu estiver de pé, eu estou aguentando. Então, não preciso reclamar. Eu acho que eu sou meio... qualquer coisinha eu estou procurando um jeito de melhorar, de curar, de me proteger, de me cuidar. E eu não vou nessa corrente do durão. Mas eu acho que ser durão, para a maior parte dos homens, é prejudicial, porque ele não observa as próprias dores, os próprios incômodos, né? Ele acordou indisposto, mas ele vai lá e faz, porque ele tem força de vontade.
mas fica se obrigando a fazer as coisas ou esconder de si as dores, incômodos e problemas. Isso é um assunto que a gente não vai resolver numa live, mas eu acho que também faz parte de tudo isso que a gente está debatendo aqui. Excelente colocação. Excelente, Aline. No geral é Depois, mesmo, né? Posso No fazer geral, um a gancho? ele mulher se acaba cuida. Olha, convidando, a gente né, tem os que falar homens, sobre né? Não, pode falar sobre esse ponto aí que a Eu fala queria dele. fazer Joguei uma bomba para vocês debaterem. queria fazer um gancho, aproveitando o Léo. Posso, doutora Daniele? Por favor. Eu ia entrar na questão da voz, eu estava esperando o momento certo, mas que bom que o Léo deu o gatilho inicial. É extremamente importante a relação da voz com o sono, sem dúvida nenhuma. Por mais que a gente saiba que, é como o Léo falou, o sono não é o único fator que determina a qualidade vocal, mas ele é um grande fator, porque ele influencia na nossa homeostase, na nossa saúde como um todo, na inflamação do organismo. Se a gente dorme mal, a gente inflama o organismo e tudo funciona pior, incluindo a voz, né? E esses cuidados com a sua voz que tu tens no teu dia a dia, no teu trabalho, é extremamente importante. Inclusive, é uma orientação importantíssima para a população numa live como essa, nacional. E quando a gente pensa em voz e distúrbios vocais, a gente tem vários estudos trazendo essa correlação de apneia obstrutiva do sono com má qualidade vocal. Inclusive, tem estudos mostrando que quanto maior a severidade da apneia, ou seja, quanto mais grave a apneia, pior são os distúrbios vocais, pior é a qualidade vocal. E tem estudo, inclusive, que trouxe que quanto mais tempo o paciente fica abaixo de 90% de oxigênio, pior é a sua qualidade vocal. E, inclusive, trouxe outros estudos mostrando que o uso do CPAP auxiliou significativamente no controle desses sintomas vocais. Não foi o suficiente para cessar esses sintomas, porque a gente precisa ter uma avaliação de um fonoaudiólogo para entender o que realmente está acontecendo associado a esse sono, se realmente não cessa por completo com o CPAP, mas é extremamente importante a gente fazer essa correlação do sono com a voz, o quanto que a apneia e a dessaturação, né, essa queda de oxigênio, influencia na nossa qualidade vocal, na nossa saúde, e o quanto que o CPAP tem um papel importante nesse tratamento, né? Hoje eu não estou com o meu ideal de voz para falar sobre voz, estou saindo de uma sinusite aqui, meio gripal, então, enfim, mas como é importante a gente poder falar sobre esse assunto, essa correlação, e trazer a importância do fonoaudiólogo na avaliação dos pacientes com queixas de voz em relação à apneia, da própria apneia leve ou moderada, e muitas vezes tem pacientes em adaptação de CPAP que estão com fisioterapeuta, que é extremamente importante, e que acabam enfrentando algumas dificuldades nessa adaptação, ou de fechamento de boca, ou de aerofagia, ou de algumas adaptações que a gente muitas vezes precisa entrar com o fisioterapeuta, né, o fono e o físio, para auxiliar nessa adaptação, cada um no seu papel, mas para auxiliar realmente como uma equipe a qualidade de vida e a qualidade de sono desses pacientes. Então, como é importante a gente trazer esses pontos e essas reflexões. Excelente, Aline, excelente. Aline Físio, pega aí o gancho que foram colocações extraordinárias desse cuidado com a voz, impactando na saúde e na comunicação, que é um grande ativo, né? E a gente vendo, né, o Léo desde o início aí, já preocupado, né, com a voz e já começando o tratamento, desde que ele começou, acho, aqui no Brasil. O Léo acho que foi um dos pioneiros aí a tratar, né? A gente estava o Léo estava tentando lembrar, foi o CPAP, ele iniciou, foi desenvolvido em 1981, então o Léo já me falou algo em torno de 1980 e alguma coisa. Entre 80 e 90, né? E ele foi desenvolvido em 1981, então o Léo já me vem já com esse tratamento, isso não tem dúvidas, tá cuidando mesmo, tá dormindo bem, tá cuidando da voz, né? E a gente tem, assim como a Aline Fono trouxe aqui, né, esses estudos mostrando do impacto negativo, né, da apneia do sono não tratada na voz, né? Então, Léo, se seus amigos aí, esse povo, cantor, precisa mesmo cuidar, né? E a gente tá falando de alguns dos impactos aqui, mas olha, uma coisa que é mais recente, digamos assim, é quase que assim, a gente já sabia mais ou menos isso, mas que os estudos vêm agora, mais recentemente, mostrando
é o impacto do tratamento da apneia do sono, né? Até mesmo na mortalidade, né? Então, eu falo, a gente já sabia, porque era, né? Só que a gente só não pode falar isso com toda certeza lá atrás, antes desses estudos saírem, mas hoje a gente tem meta-análises, estudos randomizados e bem desenhados, com meta-análises com mais de 1 milhão de pessoas, né, de participantes no estudo, mostrando aí uma redução na mortalidade em 55%, mortalidade cardio-cerebrovascular. Então, eu acho que é o desfecho que todos, né, quem não pensa nisso, a gente sabe que é duro, mas a gente vai, todos vamos morrer um dia, mas a gente não é o principal desfecho, é aquilo que a gente fala, olha, eu quero estar aqui, quero estar bem, né? E a gente falou bastante sobre estar bem, ficar bem, acordar bem, com qualidade de vida, né? E a gente ninguém quer ir embora tão cedo. Então, acho que esse é um achado aí, um desfecho, na verdade, que vem sendo demonstrado agora com estudos grandes, né? E isso é importante, né? O tratamento da apneia do sono é bem importante. Pois é, a minha fica essa questão em como seduzir. Talvez seja uma coisa boa falar das relações que existem entre os malefícios da apneia do sono e da vida sexual, né? Também. Amigo, olha, talvez a sua potência diminua, porque você está dormindo mal, vai acordar cansado, a sua libido vai baixar e tal. Talvez a associação entre os sintomas da apneia do sono, evidentemente, é a baixa de libido. Talvez seja um gatilho para chamar os homens para esse cuidado. Eu estou falando assim, né? É difícil um amigo meu reclamar. Geralmente a mulher que reclamou que não dá para dormir no quarto com ele mais, aí ele, tá bom, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque ele por si só não faria. É curioso isso, né? Você traz essa questão, né, da mulher, e a gente vê isso mesmo, né, na prática, a mulher olhando mais, cuidando mais, indo mais para, né, tem a ginecologista, pelo menos uma vez por ano, né? É isso, o homem não vai no andrologista uma vez por ano. Exatamente, o homem acaba ficando, né, mais, igual você falou, né, Léo, essa coisa do machismo, parece uma coisa meio de durão, de eu não preciso, eu tô bem, eu não, pra quê, ir no médico, eu não sei, no fundo acho que tem um pouco do medo também mesmo, mas esse medo de achar algo, mas gente, achar algo... Quem procura acha, eu escuto isso, quem procura acha, então não vou fazer exame nenhum, ouço muito. Isso. Então, a gente está caminhando aqui para alguns minutos finais. Eu poderia dizer assim, né? Mas, enfim, se a gente tivesse aí alguma recomendação, um conselho para dar para essas pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos escutar depois, né? Vendo aqui essa live que vai ficar salva, o que se faria, né? Para ter vida na vida, porque nem é só quantidade, não é só sobre sobreviver, mas é ter vida na vida. Né? Então, é produtividade, é mais equilíbrio. Então, afinar o instrumento, afinar o sono. E eu acho que é essa deixa. O que faz para esses homens, então, procurarem mais saúde? Começa pelo sono. Eu acho que eu diria, comece pelo sono. Né? Então, o que vocês podem aqui deixar desse recado final, né, para essa população que precisa dormir mais e melhor? Posso começar? Pode. Não. Eu acho que a gente tende também a se acostumar muitas vezes. Eu estou um pouco mais sonolento, eu me acostumo. Eu estou meio cansado, eu me acostumo. Eu acho que é normal, eu acho que é da idade, eu acho que eu estou ficando velho mesmo, eu acho que, né? Então eu acho que um pouco não se acostume, né? A gente envelhece, é dinâmico, ok, mas não se acostume com o que não está muito bom, né? Não se acostume, vamos buscar entender. E talvez seja natural mesmo, seja assim do envelhecimento. Olha, eu vou procurar saber por que eu não durmo mais como antes. E é natural, ok, mas vamos procurar saber se está normal, se está bom, se tem o que melhorar, para a gente poder continuar tendo vida na vida, como a Dani trouxe, e se movimentando, né? Porque eu acho que vida é isso, é o movimento, é a gente continuar nos movimentando, né? Então, acho que eu acho que seria isso. Perca o medo e não se acostume. Essa seria a minha...
Aline, por último, eu vou deixar com o seu recado, Leo Jaime. Aline Com- Fono. Combinado. Então, o que que eu gostaria de falar, que eu acho que é uma das coisas que mais se escuta na sociedade? Ah, todo mundo ronca, né? Então, talvez todo mundo precisasse pensar em avaliar seu ronco, né? Ou será, eu ronco só quando eu bebo, eu ronco só quando eu como mais pesado, eu comecei a roncar quase toda noite, ou eu mudo de posição para um lado ou para o outro e eu continuo roncando. Então, quando aquele ronco começa a aumentar aquela frequência e você começa a acordar mais cansado, seja o momento de procurar um médico de sono, faça uma avaliação, avalie seu sono e seu sintoma de ronco quanto antes, principalmente quando começa a afetar no seu dia a dia. Já é uma deixa aí que o sono está precisando de mais atenção. Leo Jaime, dê seu recado a todos que vão chegar aqui e ouvir a sua voz. Olha, eu não sou médico, não sou profissional da área, mas eu sou alguém que lida com isso há muito tempo. E quando você lida com um problema há muito tempo, você acaba entendendo vários aspectos desse problema, porque você está há muitos anos, vamos dizer assim, dormindo com esse inimigo, né? Uma das coisas que eu acho que as pessoas erram muito hoje é na procura de soluções rápidas. Então, eu não estou dormindo bem, eu estou acordando mal, indisposto, eu vou tomar um remedinho para apagar. Quando você está com a apneia do sono e está roncando e você toma um remédio que faz você apagar, um barbitúrico, você vai relaxar mais a musculatura e vai demorar mais a despertar de um episódio. Quando a gente fala apneia, é bom traduzir. A apneia é o seguinte, quando você mergulha e sem máscara, você está mergulhando em apneia, ou seja, está prendendo a respiração. Ou seja, você está sufocando. Então, na minha polissonografia, eu tinha, numa noite, 3 episódios de 1 minuto e meio sem respirar. Então, eu convido quem está vendo a nossa live, fica 1 minuto e meio assim, para você ver como é que você vai se sentir. Então, se você tiver tomado um barbitúrico, ao invés de 1 minuto e meio, vai demorar 2 minutos. O seu coração vai diminuir muito. E aí, quando você acordar, você vai acelerar muito o coração e ele vai estar acelerando e freando, e o seu coração vai envelhecer mais rápido por conta disso. Então, a solução rápida, que é tomar um remedinho para dormir, ela pode piorar o seu dia seguinte. Você vai acordar com ressaca do remédio e também uma piora da sua qualidade de sono muito. Então, não é a solução. Mas as pessoas acham que elas não querem fazer análise, elas querem tomar um remedinho para ficar bem, né? Elas querem um caminho curto, a resposta curta. Não é curta a resposta, nunca é curta. É sempre preciso pesquisar, investigar, para saber exatamente o que você tem e exatamente qual é o tratamento. E talvez uma pessoa só não saiba te responder. Então, eu acho que concordo com o que elas disseram, né? Não tem que ter medo de investigar e nem pressa, porque é preciso se conhecer melhor. Conhecer a si mesmo, conhecer o seu corpo. Cada um é diferente. Não tem uma receita para todo mundo. Você tem que investigar. E investigar tem um pouco de olhar para dentro, se observar, ver como é que você. Então, não se acostumar, que a Aline fala, não se acostume com o fato de que você está rendendo menos. Não. Por que você está rendendo menos? Pelo menos pergunte, pode ser idade. Mas você só vai saber ao certo se você questionar. E se você levar essa questão para outras pessoas que entendem do assunto. Então, eu acho que o conselho final seria procure ajuda. Procure ajuda. Você não sabe tudo, você não tem que saber tudo. Você não tem resposta para tudo. Tem alguém que pode dizer alguma coisa para você melhor do que o que você já sabe. E ser surpreendido com um conhecimento novo é a graça da vida. Né? Porque se você, tudo é figurinha repetida, eu já vi tudo, já sei tudo, perdeu a graça. Então não veja isso como uma coisa negativa que invalide a sua experiência, o seu conhecimento. Pense nisso como uma coisa assim, envelhecer ou pode ser minguar ou pode ser evoluir, né? Depende de se você está ganhando conhecimento ou se você está se aperfeiçoando. Então, eu acho que nesse sentido pode ser uma motivação, querer saber melhor, querer saber mais, querer pesquisar e se conhecer melhor. Que o máximo que a gente pode ser e o melhor que a gente pode ser na vida é a gente mesmo, né? E aí, dormir bem é viver melhor. Perfeito, Leo Jaime. O sono é transformador e a cada um que nos assiste aqui é a possibilidade de ver a transformação em vários aspectos aí da sua qualidade de vida e produtividade. E em nome da Academia Brasileira de Sono,
Eu quero agradecer, Léo Jaime, por esse tempo precioso, por sua voz nessa defesa aí de uma pessoa que está sabendo muito sobre sono. Então, nós ficamos aqui Sei nada. encantadas com as suas colocações e eu vou levar para mim, sabe, do instrumento afinado, do sono ali, Fantástico. na delicadeza que ele é e no olhar que a gente tem que dar para ele. Então, mais uma vez, em nome da Academia Brasileira de Sono, nós agradecemos essa participação. Espero que nas próximas nós conversemos mais e levantar, né, essa bandeira, esse nível de consciência sobre a importância do sono para a população brasileira, que precisa dormir melhor, com qualidade, para a gente ser uma nação próspera, né? E a prosperidade dentro de cada casa, de cada lar, de cada família e para o nosso país, que precisa, sim, do direito ao sono de qualidade. Então, eu agradeço muito a Aline Franco, a Aline Fono, que eu não vou falar o sobrenome dela aqui agora, o sobrenome dela é um desafio. É trava-língua. Treinei na hora que não saiu. Mas são espetaculares, existem especialistas em sono, muitos não sabem disso ainda, que há profissionais especialistas em sono. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, médicos, né? E isso vai tá avançando. E que bom. Então, eu agradeço a cada uma aqui. E nós acho que vamos ter uma boa noite de sono hoje, né? Depois dessa mensagem toda aqui entregue, né? Dessa contribuição. Léo Jaime, agradecemos muito a sua contribuição. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês que sabem muito sobre esse assunto e poder contribuir com o meu depoimento pessoal. É apenas a minha opinião, mas eu acho que é bom falar como um paciente aqui no meio das pessoas que são profissionais de saúde, né? Então, gente, uma Obrigada, boa noite. gente. Muito Obrigada, Muito muito obrigado. obrigada. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite para Boa todos. noite. Bons sonhos. Boa noite para todos Tchau, os tchau. ouvintes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.